O grande problema das meningites está relacionado a basicamente 3 aspectos. O primeiro é a questão da mortalidade, ou seja, as infecções não tratadas, não reconhecidas precocemente ou não tratadas, apresentam uma mortalidade significativa. Essa mortalidade que vocês estão vendo, de 21%, é uma mortalidade geral. É claro que dependendo do grupo, da faixa etária, ela vai variar um pouco, né? Por exemplo, as meningites em adultos pelo pneumococo costumam ser mais graves do que pelos outros agentes. Né? Crianças com meningite pelo hemófilos apresentam 50% de chance de sequelas neurológicas graves. Então, esses valores que vocês estão vendo são valores gerais, apenas para ilustrar, né, tanto a questão de mortalidade quanto a questão de morbidade neurológica, ou seja, a chance de que os pacientes que foram vítimas de meningite, que sobrevivem ao episódio, de apresentarem complicações neurológicas, déficits neurológicos do tipo surdez, perda de visão, retardo mental, né? E, na verdade, dificuldades com basicamente qualquer das funções que são aí comandadas pelo encéfalo. A chance de epilepsia também é um pouquinho alta, 5%. Não devemos confundir a epilepsia, né, que vai ser a epilepsia tardia, aqueles pacientes que vão manter crises no futuro, das convulsões que podem ocorrer durante o episódio agudo da meningite, que pode ocorrer até em 30% a 40% dos pacientes. Ou seja, é mais comum que tenham convulsões na fase aguda, mas alguns desses pacientes vão permanecer com crises futuras, né, configurando o quadro de epilepsia. Então a gente deve lembrar o seguinte: quando a gente está falando de meningite, na verdade a gente deve lembrar, a gente deve entender qual meninge que está sendo acometida. Acho que todo mundo deve lembrar que nós temos 3 meninges que revestem o nosso encéfalo, né? E temos aqui mais externa a dura mater, que é essa mais azul, mais escuro. Temos logo embaixo a aracnoide, que é essa um azul mais claro, e depois um azul ainda mais claro a pia mater. Então são 3 meninges. Quando a gente fala de meningite, estamos nos referindo a aracnoide e a pia mater. Essas 2 membranas meninges formam o que a gente chama de leptomeninge. Tá certo? Então, a infecção ela vai cometer a leptomeninge, ou seja, aracnoide e pia mater. A dura mater, que é a membrana mais espessa, mais externa, ela não é acometida pelo processo infeccioso. Então, meningite, na verdade, né, de um ponto de vista mais anatômico, a gente denomina como leptomeningite por acometer exatamente a leptomeninge, ou seja, aracnoide e pia mater. E como que os agentes vão chegar na leptomeninge, ou seja, na aracnoide, na pia mater, para causar infecção? A gente deve lembrar que existem várias formas, vários mecanismos pelos quais esses agentes infecciosos podem atingir o compartimento intracraniano. O mais comum nas meningites são micro-organismos presentes na nasofaringe. Essa vai ser a via mais comum de entrada dos micro-organismos na cavidade intracraniana, vai ser exatamente a partir da naso e da faringe, pela sua proximidade com as meninges, e que vai ser a via mais direta e mais comum. Além disso, a gente pode ter outras vias, como a disseminação hematogênica de infecções oriundas de outras partes do organismo, atingindo o encéfalo, podendo causar tanto meningite, se atingir o parênquima vai causar um abscesso, ou se atingir o ventrículo vai causar ventriculite. E além disso, é claro, lembrar das intervenções cirúrgicas no compartimento intracraniano e os traumatismos cranianos abertos, penetrantes, em que vai ter uma via não natural aí de chegada para os micro-organismos no compartimento intracraniano.
Eu acho importante também a gente distinguir que às vezes os termos são utilizados com o mesmo significado, apesar de não tê-los, que é meningite e meningoencefalite. Na verdade, a diferenciação não é difícil. Meningite, a infecção está restrita às meninges, ou seja, a leptomeninge, ou seja, a aracnoide e a pia mater. Meningoencefalite é quando a infecção, além das meninges, já atingiu o encéfalo. Então, acho que os próprios nomes das entidades já nos diz o que cada um significa, e é importante. Normalmente, as meningoencefalites, elas são uma progressão da meningite não reconhecida ou não tratada. Mas algumas vezes o paciente já pode apresentar desde o início o quadro de meningite, de meningoencefalite, ou seja, infecção tanto das meninges quanto do encéfalo. Quanto aos agentes, na verdade, qualquer micro-organismo, qualquer agente é capaz de causar infecção do sistema nervoso central. Tá? Vírus, bactérias, micobactérias, lembrar aí da tuberculose, fungos, eumintos, protozoários. Mas aqui nós estamos tratando basicamente dessas meningites agudas, né, que são causadas basicamente por vírus e bactérias. A tuberculose geralmente causa uma meningite crônica, assim como os fungos também, e são mais comuns em pacientes imunossuprimidos. Nesses pacientes com imunossupressão, seja congênita ou seja adquirida, a gente sempre deve estar atento para esses micro-organismos menos comuns. Lembrar que não é só vírus ou bactérias simples que podem causar infecção nesses pacientes. Como que a gente vai reconhecer o quadro de meningite? Ou seja, em qual paciente eu devo suspeitar que está ocorrendo um quadro de infecção das meninges? Existe uma tríade que é considerada clássica, né, que parece que é uma tríade que todo mundo é capaz de reconhecer e que lembra um pouco disso, que já estudou o tema, que é o quê? Febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental, ou seja, paciente confuso, sonolento, torporoso. O problema dessa tríade é que ela não ocorre em todos os pacientes. Tá? Na verdade, ela ocorre em menos de metade dos pacientes que vão estar com infecção meníngea. Tá? A literatura registra até 44%. Então, o que a gente deve pensar diante desses pacientes? Existem algumas outras formas da gente suspeitar da infecção. Então, aqui eu coloquei quatro sinais ou sintomas que são muito importantes, que é a febre, que a gente já falou, e estou lembrando também da hipotermia, porque recém-nascido pode, na verdade, se apresentar com hipotermia e não com febre. A cefaleia, a rigidez de nuca e alteração do estado mental. Qualquer paciente que tiver pelo menos 2 desses sinais ou sintomas, até prova em contrário, a gente tem que suspeitar que ele está com meningite. Ou seja, febre com rigidez de nuca, febre com cefaleia com alteração do estado mental, não importa. Está com pelo menos 2 desses sinais e sintomas, até prova em contrário, a gente vai considerar que se trata de um quadro de meningite, meningoencefalite. Sempre. Isso é fundamental para que a gente não deixe de diagnosticar alguns casos, porque a gente já viu que as repercussões do não tratamento ou do tratamento tardio podem ser muito graves. Então, lembrando, pelo menos 2 desses sinais ou sintomas, febre ou hipotermia, cefaleia, rigidez de nuca, alteração do estado mental, até que a gente faça algum exame capaz de excluir o diagnóstico, até prova em contrário, trata-se de meningite. Sempre, a gente sempre deve raciocinar dessa forma. Lembrar que a meningite é uma emergência médica, a gente não pode perder tempo, como a gente vai mostrar daqui a pouco, muitas vezes a gente inicia o tratamento completamente empiricamente antes de ter qualquer exame disponível, exatamente para tentar evitar a progressão desses quadros. A gente deve lembrar também que se o paciente tiver com edema de papila no exame de fundo de olho, ou o que é mais fácil de reconhecer por todo mundo, algum sinal focal, um lado do corpo paralisado, um lado do corpo sem sensibilidade, alteração da forma de andar, desvio de algum dos olhos ou dos 2 olhos, algum sinal focal, ou se ele apresentou convulsão, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a propedêutica, que é centrada basicamente na punção lombar, porque esses pacientes podem ter, por exemplo, um abscesso, como essa imagem por ressonância mostra, que pode confundir o diagnóstico. Se ele for submetido à punção lombar, ele pode apresentar uma herniação, com coma, etc. Então, os pacientes que a gente suspeitar de que possa haver uma lesão expansiva, tá? A gente deve
postergar a realização da punção lombar, como a gente vai mostrar no fluxograma seguinte. Então, eu estou diante de um paciente em que eu suspeitei clinicamente que ele está com meningite. Por que eu suspeitei? Porque ele está com cefaleia, com febre, com alteração de estado mental, ou seja, está sonolento, está torporoso, está confuso, ou que está com rigidez de nuca, ou seja, está com pelo menos 2 desses sinais e ou sintomas. Então, até prova em contrário, eu tenho que considerar que esse paciente está com meningite, sempre. Se o paciente ele não apresenta nenhum indício clínico de que está com alguma lesão intracraniana expansiva, tá? Que ele vai cair nesse grupo aqui, sem sinal focal, não teve convulsões, não tem papiledema, o que eu vou fazer? Eu estou autorizado a fazer uma punção lombar nesse paciente, sem fazer qualquer exame de imagem, tomografia, etc. E logo que eu fizer a punção, eu já inicio o antimicrobiano, empiricamente. Tá? Depois nós vamos mostrar, dependendo da faixa etária, tem um antibiótico próprio que a gente inicia empiricamente. Mas e se eu não puder fazer a punção lombar, porque eu não tenho material, porque não tem ninguém capacitado para fazer a punção lombar, como é que eu vou proceder? Eu vou começar um antibiótico sem qualquer exame. Sempre, sem perder tempo. Né? A gente deve lembrar que o nosso objetivo maior, fundamental, é tratar o problema de saúde do paciente. Tá? Se eu vou fazer um tratamento e depois, isso vai atrapalhar a minha cultura, vai atrapalhar, não importa, você suspeitou, não tem como fazer exame nenhum, comece o tratamento. Tá? A gente deve lembrar que se você usar antibiótico até 4 horas antes de escolher o líquor, ele certamente não vai alterar as culturas que vão ser feitas no líquor. E vamos pensar num caso extremo, mesmo que se alterasse, o que eu não posso é deixar de tratar o paciente aguardando um exame. É melhor eu pecar por excesso, né, do que ficar aguardando uma eventual punção lombar, ficar aí horas ou um dia, 36 horas aguardando e o paciente tem uma evolução desfavorável. Tá certo? Se eu puder fazer a punção, óbvio, a gente já faz e começa o tratamento. Se não, se for impossível, eu vou começar o tratamento sem qualquer exame e tento transferir o paciente se for possível. E se o paciente estiver com sinal indicativo de uma lesão expansiva intracraniana? O raciocínio vai ser basicamente igual a daqueles casos em que não tem sinal de hipertensão intracraniana, mas eu não posso fazer a punção lombar. Ou seja, se eu estou suspeitando que ele pode ter uma lesão expansiva, por exemplo, um abscesso cerebral, em que o risco da punção lombar vai ser alto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar o antibiótico até eu obter um exame de imagem. Então, esse grupo de pacientes com sinal focal, convulsão, etc. e tal, é obrigatório que seja feito um exame de imagem antes da punção lombar. Se o exame de imagem não está disponível, vai demorar muito para fazer, não importa, eu vou começar a tratar e vou encaminhar o paciente para que ele seja submetido a uma avaliação por imagem em seguida. Tá? Então eu coloquei aqui, a gente sempre lembrar, meningite é uma emergência médica, não é nem urgência, é emergência, não posso perder tempo. É melhor começar um tratamento e eventualmente, em situações extremas, fazer o tratamento completo sem qualquer exame, do que ficar aguardando confirmação laboratorial ou neuroradiológica de uma doença que é muito grave. Tá? Então, se eu suspeitei clinicamente, eu não tenho condição de encaminhar o paciente, de fazer punção lombar, de fazer exame de imagem, eu trato e está completamente respaldado na literatura e até do ponto de vista jurídico, porque eu não posso deixar o paciente evoluir porque eu estou aguardando o exame. Quando a gente vai iniciar o tratamento da meningite, a gente deve lembrar que mesmo quando eu colho o líquor não vai ficar pronto de imediato. Né? Ele vai demorar pelo menos algumas 3 horas para que a rotina do líquor fique pronta, ou seja, citologia, citometria, bioquímica, e as culturas então vão demorar muito mais. Você pode gastar pelo menos 72 horas para conseguir identificar o agente. Né? E lembrar também que mesmo a cultura eventualmente pode ser negativa, né? Ela tem sensibilidade de 90%. Então eu vou precisar de iniciar um tratamento, o antibiótico, ainda sem saber o agente. Tá? Então o que acontece? A gente divide os pacientes em grupos basicamente etários,
tá? Porque a gente sabe que dependendo da faixa etária existem os agentes mais comuns. E em cada um desses grupos etários, então, a gente vai começar um ou dois antibióticos que sejam capazes de cobrir a maioria dos agentes que causam meningite nesses pacientes. Então, eu coloquei aqui como exemplo, os antibióticos, que são antibióticos simples, disponíveis na maior parte das unidades médicas, nos pronto-atendimentos, dos recém-nascidos, que a gente deve lembrar principalmente dos streptococcus do grupo B, Listeria e a E. coli ou outros gram-negativos. Então a gente sempre inicia a ampicilina com cefalosporina de terceira geração, normalmente ceftriaxone, que é o Rocefin. De 3 meses até os 18 anos de idade muda um pouco, né, a flora responsável pela infecção, né, tem um meningococo que vai ser o mais comum, e um pouco atrás o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, e depois o Haemophilus influenza. E para esses todos, uma cefalosporina de terceira geração, ceftriaxone novamente, é capaz de cobrir esses agentes todos. Passou da adolescência até o início da vida adulta, metade da vida adulta, são os mesmos agentes, só que a ordem de frequência muda. O pneumococo é mais comum aí do que o meningococo. Mas, de qualquer forma, também vamos usar uma cefalosporina de terceira geração. E nos pacientes um pouco mais idosos, acima de 50 anos, lembrar que volta a ser frequente os bacilos gram-negativos e a Listeria. Então é por isso que a gente volta a usar a ampicilina com uma cefalosporina. Então, na verdade, recém-nascido e pacientes mais idosos, ampicilina e Rocefin, ceftriaxone. Tá? Fora dessa faixa etária, ceftriaxone. Então, na verdade, não é muito complicado. A gente, na verdade, tem 2 esquemas a serem utilizados na esmagadora maioria dos pacientes. Claro que existem alguns casos mais específicos, né? Por exemplo, um paciente em pós-operatório de neurocirurgia, a gente sempre tem que pensar em um estafilococcus, então nenhum desses agentes vai cobrir muito bem, embora a própria cefalosporina de terceira geração possa cobrir um pouco o estáfilo, mas a gente vai iniciar outros medicamentos, mas isso, as infecções pós-operatórias são precoces, normalmente o paciente ainda está internado, está evoluindo mal, não é o caso daquele paciente que vai chegar espontaneamente na unidade básica de atendimento. Feito o diagnóstico, então eu tive a suspeita clínica, eu comecei o tratamento, eu colhi o líquor para exame, etc. e tal. Nas meningites virais, o que a gente tem que fazer? O paciente vai ficar algumas horas de observação, 12 a 24 horas. Se ele estiver vomitando, vamos ficar atento com a desidratação, vamos hidratá-lo. Se ele estabilizar, 12 a 24 horas depois ele pode ser liberado. Se ele não estabilizar, ele vai ter que ser encaminhado para a enfermaria. Lembrar que a diferenciação de meningite viral para meningite bacteriana vai ser dada pelo exame do líquor. Tá? O líquor na meningite bacteriana vai estar purulento, amarelado, opaco. Na meningite viral ele não costuma mudar a sua cor, ele fica aquele líquor clarinho. E quando a gente fizer o exame bioquímico do líquor, a gente vai ver que a glicose costuma estar normal, na citologia vai ter poucas células com predomínio de mononucleares, né? E nas bacterianas vai ter um predomínio de polimorfo nuclear, proteínas do líquor aumentam muito, a glicose tende a estar bem reduzida. Nos pacientes estáveis, mas com sintomas, então, eles vão ser encaminhados para a enfermaria. A gente tem que lembrar da questão do isolamento, que eu vou comentar daqui a pouco. E normalmente o tratamento vai durar de 7 a 10 dias, dependendo do agente. O meningococo, atualmente a gente trata só por 7 dias. O pneumococo a gente trata um pouco mais, 10 dias, isso vai variar um pouco para cada agente. E, por óbvio, pacientes que estão com estabilidade hemodinâmica, neurológica, ou seja, estão torporosos, comatosos, né, com crises convulsivas repetidas, ou que estão apresentando algum desconforto respiratório, estão com taquipneia, né, com esforço respiratório importante. Esses pacientes, como em qualquer outra entidade aí patológica, devem ser encaminhados para uma unidade de terapia intensiva, ou pelo menos intermediária. A gente deve lembrar que a principal via de transmissão, né, como a gente já comentou no início, naquela imagem que a gente discutiu a patogênese, que
O mais comum é que a bactéria venha da nasofaringe do paciente, né? E da mesma forma que a bactéria presente na sua nasofaringe pode causar infecção nele próprio, é a partir da nasofaringe que ele vai transmitir as bactérias para outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com a questão das gotículas, fazer o isolamento respiratório para gotículas. Tá? Habitualmente, 24 horas de antibióticos são suficientes para que a gente possa tirar os pacientes do isolamento. O paciente deve ficar num quarto sozinho, ou se você for colocá-lo com outros pacientes, tem que ser pacientes que estejam com a mesma infecção pelo mesmo agente. Tá? A gente deve deixar pelo menos, no mínimo, né, 1 metro de distância entre cada paciente e outro. A porta do quarto pode ficar aberta, não é necessário ficar fechada. E o uso de máscaras, ele é recomendado para quando a gente se aproximar muito do paciente, ou seja, estiver a menos de 1 metro do paciente, seja médico, seja equipe de enfermagem, seja acompanhante, visita, ficou a menos de 1 metro do paciente, deve ser usado máscara sempre, 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 sempre. A questão do transporte dos pacientes para por exemplo, a tomografia, para algum outro setor da unidade, deve ser restrita ao máximo, exatamente para evitar, né, contato com outras pessoas, e nesses casos o paciente deve sempre usar máscara também. Tá? Então, nessas primeiras 24 horas, é fundamental que a gente faça esse isolamento, tá? Essas precauções aí de contato com gotículas, porque é a principal via de transmissão da doença. Isso para todos os agentes, seja pneumococo, seja meningococo, etc. e tal. O paciente, quando estiver já na unidade, internado, a gente deve ficar atento aos dados vitais, ver como é que está a questão da aceitação dos alimentos. Se o paciente está tendo, lembrar que é muito comum que eles tenham náuseas e vômitos. Se tiver com muita náusea, a gente segura um pouco a dieta para que não fique vomitando muito. Se estiver vomitando muito, ficar atento à questão da hidratação, né? Diarreia também é comum, principalmente nas meningites virais. E os dados vitais básicos de diurese, que vai nos indicar aí a questão circulatória do paciente, mesmo o status de hidratação. A gente, no primeiro dia de internação, ficar muito atento a esses dados. Então, a cada 15 ou 30 minutos, a gente deve checar isso com o paciente, tá? E ficar muito atento com isso, porque isso pode complicar muito a evolução do paciente. Presença de petequias ou outras lesões hemorrágicas, né, na pele. A gente também, toda vez que for olhar para o paciente, for reavaliar, a gente olha para ver se aparece, que pode sugerir meningococcemia, que é um quadro muito grave, tá? Uma mortalidade muito alta. O nível de consciência também é fundamental, que tanto o médico quanto a enfermagem acompanhem, porque o paciente que chegou acordado, ele pode desenvolver um edema cerebral por causa da infecção, ou pode começar a desenvolver uma hidrocefalia, porque a reação que a infecção causa nas meninges, a inflamação, ela pode obstruir a circulação do líquor e produzir hidrocefalia, né? O acúmulo de líquor aí na cavidade intracraniana. Então, sempre ficar atento com o nível de consciência. Avaliação neurológica também, toda vez que for olhar o paciente, vamos ficar atento a isso, ver se não está apresentando algum sinal focal, qualquer outro problema. E nas crianças menores de 2 anos de idade, ficar atento ao perímetro cefálico e às fontanelas, né, se não vão estar abauladas, se o perímetro cefálico não está crescendo, porque isso pode indicar também edema cerebral ou hidrocefalia. Com muita atenção, então, a dados vitais, lembrar, são coisas básicas e que a gente não deve esquecer, tá, como em qualquer quadro de infecção grave. E por fim, a gente tem que lembrar também que a questão da profilaxia dos contatos, né? Ou seja, as pessoas que tiveram contato com os pacientes com meningite suspeita ou diagnosticada, a gente deve lembrar da questão da profilaxia. Isso é essencial, a gente não pode esquecer. O paciente merece toda a nossa atenção, igual a gente mostrou, todo o nosso esforço, mas os contatos desse paciente também é fundamental que a gente não esqueça de fazer a profilaxia. De uma maneira geral, nos casos